Olá, bom dia. Aqui Pastor Odivan. Gostaria de compartilhar uma leitura diária hoje com vocês em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. João diz que estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E ele se identifica no versículo 9 como irmão, companheiro nas aflições e na paciência de Jesus Cristo. E exilado ali, ele foi arrebatado em espírito e ouviu uma grande voz por detrás dele. E essa voz era a voz do Senhor glorificado. Então o autor se identifica como sendo alguém conhecido, né? Suas credenciais podem ser identificadas pelos leitores. Todos sabiam que ele era irmão, companheiro na aflição, mas também no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ou seja, ele é identificado com o próprio Senhor. Ele é um dos apóstolos, né? Além disso, ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Naquele tempo, era crime ser cristão ou ter outro senhor que não fosse o imperador. Isso era crime. As pessoas assim eram perseguidas, presas, tinham os bens confiscados, muitos eram mortos, crucificados, inclusive queimados em fogueiras, tudo isso. E naquele tempo a perseguição era muito grande. A mensagem de Apocalipse era para consolar os cristãos daquela época que estavam vivendo em grande perseguição. Então todos os leitores e ouvintes das cartas às 7 igrejas do Apocalipse podiam identificar João, né, como um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele tinha suas credenciais. Mas todos podiam identificá-lo também como um irmão, muito mais do que um apóstolo, um enviado. Ele é alguém que pode ser identificado na comunidade, é alguém que está inserido na comunidade. Podiam identificá-lo como companheiro nas boas e nas más circunstâncias e as situações da vida, né? O companheiro é aquele que come pão junto, né? Com panes, aquele que participa de uma comunhão, de uma intimidade, que desenvolve uma intimidade com o outro. Então ele era irmão e companheiro na aflição, nas circunstâncias da vida que envolvia a igreja naquele tempo, e a igreja podia identificá-lo assim. Ele inclusive estava exilado na ilha de Patmos por causa exatamente disso, de defender os preceitos, os princípios dessa comunhão que eles tinham uns com os outros e com o Senhor Jesus. E companheiro, aqui diz que ele identifica esse companheiro, é coparticipante, né? É o sentido mais puro e verdadeiro da koinonia, da comunhão, sem churrasco, sem bebidas e sem danças, mas com muito companheirismo sincero. Isso estava abundantemente entranhado na vida deles, né? De toda a comunidade e especialmente de João como um apóstolo exemplo. Então percebemos que a fé cristã ela é regada e fortalecida principalmente com sofrimentos, como exemplo a galeria dos heróis da fé, por exemplo em Hebreus 11. Você lê ali, você não vê nenhum resquício dos teologicamente prósperos nos termos deste mundo, né? Da teologia da prosperidade, das riquezas deste mundo. Você não vê. Você vê ali gente cerrada ao meio, gente que padeceu, gente que sofreu mesmo. E eram a galeria dos heróis da fé.
né? O texto trata aqueles como um grande exemplo, deixaram um grande legado para a posteridade. Na verdade, o mundo nem era digno deles, diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 38, né? De tão importante que eles eram, de tão alto testemunho que eles deixaram. Mas, entretanto, eles eram prósperos, sim. Verdadeiramente prósperos, das riquezas eternas, dos tesouros celestiais, onde a traça não rói, os ladrões não entram para roubar, né? Conforme diz Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20, né? Lá não entra ladrões, lá os bens não perdem o valor, não podem ser desvalorizados, né? Lá os bens são eternos e eles eram ricos desse tesouro celestial. Mas, entretanto, eles eram prósperos assim também e tinham os pés no chão, né? Eles tinham os pés no chão, estavam vivendo na terra, sabiam que as circunstâncias aqui eram outras e precisavam exatamente por isso serem fortes, serem constantes no testemunho do Senhor Jesus. Além disso, é maravilhoso a comunhão do cristão, não apenas uns com os outros, mas também com o Senhor, né? Aqueles que professam a mesma fé, é muito bom a gente ter comunhão com eles, mas acima de tudo a comunhão com o Senhor. Veja, João estava exilado na ilha de Patmos, mas ele não estava só. O Senhor estava com ele. Diz ali no versículo 10 que ele ouviu uma grande voz, ele foi arrebatado em espírito. Olha, ele estava exilado, mas não estava só. Jesus estava com ele, Jesus não estava exilado. O mistério é que Jesus está em toda parte, em todo lugar, em todas as épocas, em todos os tempos, simultaneamente. Ele estava lá e está aqui do mesmo jeito. Está aqui do mesmo jeito. Nós podemos ter a comunhão com Ele aqui mesmo. Então, claro que o Senhor ali não estava preso a circunstância nenhuma que envolvia a limitações, né, que envolvia a vida da igreja. Jesus estava acima de tudo aquilo, de todas aquelas circunstâncias, e é isso mesmo que ele veio comunicar a João, que ele tem um desfecho para a história, que é glorioso para a igreja, que é glorioso para os seus, e que podemos continuar sendo participantes dessa glória. Ela vai nos alcançar um dia, na redenção, no dia final, em que Deus vier para julgar. E Jesus aparece num dia sui generis, né? Num dia único da história, o dia que marcou a entrada da nova aliança, no primeiro dia da semana, com a ressurreição de Cristo. Ele apareceu naquele dia para marcar, para dizer que é como Deus estivesse credenciando, né, as revelações, para dizer que ele vai fazer realmente tudo aquilo que prometeu, vai cumprir todas as suas promessas e vai ser uma bênção gloriosa para a igreja. E você pode fazer parte de tudo isso. Você pode fazer parte por tudo isso, só viver a fé em Cristo Jesus. Simplesmente isso. Não importa quais sejam os pecados, quais sejam as dificuldades, quais sejam as limitações. Jesus é o único que pode ter solução para você, mas ninguém. Então, olha, você pode ser um participante, co-participante, viver essa comunhão. Deus abençoe o seu dia e viva assim. Amém.